Hello, best friend, vamos finalizar o cabelo comigo? Bom, como vocês podem ver, eu usei aquele creme glicólico da Scala, simplesmente perfeito, eu adoro ele. Sempre que posso eu compro porque ele é muito bom, meu cabelo fica muito bonito com ele. Como já faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube, talvez eu esteja um pouco enferrujada, mas tudo bem. Na minha finalização atualizada, basicamente eu separo o cabelo em duas partes e passo um pouquinho de creme com o cabelo úmido ainda, pra poder dar uma homogeneizada, digamos assim. Não sei se seria bem essa palavra, mas basicamente eu sinto que o produto penetra um pouco melhor nas fibras do cabelo e, consequentemente, o cabelo fica mais bonito na hora que secar. Então, como vocês podem ver pelo vídeo, eu separei meu cabelo em duas partes e depois eu separo o meu cabelo no meio, no rumo da sobrancelha. Aí eu coloco a parte do topo pra cima e vou finalizar a parte da nuca primeiro. Aí eu gosto de usar esse pente mais fininho, como eu tô mostrando no vídeo, tá vendo? Pro cabelo ter mais volume, não passa o pente pra baixo, passa o pente estimulando de baixo pra cima no caso, né? Porque aí os fios de baixo vai ficar mais volumoso. Consequentemente, na hora que o cabelo secar, vai ficar igual ao do começo do vídeo, volumoso e ao mesmo tempo definido. Por isso que eu gosto desse pente que eu usei aí, porque ele é bem fininho, aí as mechas de baixo ficam super finas, consequentemente mais volumosas, o cabelo fica mais cheio e, consequentemente, um cabelo volumoso, porque embaixo tá separado e por cima mais cacheado, digamos assim, bem mais definido. Gente, eu simplesmente tô amando a voltar a postar vídeo no YouTube, eu tô super empenhada em ter um foco, uma constância de vídeos aqui. Não sei se eu vou conseguir, tipo, postar toda semana, mas eu vou tentar, porque, tipo assim, é um dos meus hobbies favoritos da minha pré-adolescência e, tipo assim, eu quero muito voltar a ter o hábito de postar aqui também pra registrar algumas coisas e compartilhar também momentos e acontecimentos da minha vida, porque eu acho muito legal, então eu tô simplesmente amando. Continuando, uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, gente, procurem reparar a textura do cabelo de vocês. Por exemplo, o meu cabelo na parte da nuca, na parte de baixo, eu não me preocupo em finalizar ele muito bem, porque o meu cabelo, ele já é muito cacheado na parte de baixo, consequentemente é a parte que não toma muito sol, então eu não preciso, tipo assim, ter tanto cuidado na hora de finalizar. Porém, a minha parte do topo do cabelo e a minha parte aqui da lateral, perto da orelha, é um cabelo um pouco mais poroso, acaba que tá bem ressecado também. Mesmo com eu tendo cuidado com ele, por tomar sol, ele acaba ficando mais ressecado. Então eu sempre gosto de passar mais creme nessas áreas e fazer um dedo liso, ou então, tipo assim, dar um pouco mais de atenção na hora de finalizar. Vocês vão acompanhando aí no vídeo, vocês vão reparar que quando eu chegar no topo do cabelo, em algumas partes, eu faço o dedo liso. E também na minha franja eu não finalizo ela de fitagem, eu finalizo ela de dedo liso. E às vezes tesourinha, como eu tô fazendo no vídeo aí com a parte do começo do cabelo, que consequentemente tem uma textura diferente. Então o que eu indico a vocês é reparar a textura do cabelo, tirar foto do cabelo e ir analisando os cachos, qual curvatura que tá, pra vocês saberem o que fazer, que aí o cabelo vai ficar todo uniforme na hora da finalização. Você vai dedicar uma finalização específica para cada parte. Outra coisa, comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo para eu saber. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. E também eu gostaria de saber quais tipos de dúvidas sobre cabelo vocês têm, ou qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui relacionado a cabelo, ou cachos, ou até mesmo curvatura de cabelo, que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas assim, eu tentei deixar ele o mais reduzido possível, pra dar pra ver o que eu faço no cabelo, mas ao mesmo tempo não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Mas aí, como vocês podem perceber, eu estou fazendo detalhadamente, literalmente, tudo o que eu tô fazendo no cabelo. Vocês estão vendo, apesar que o ângulo ficou um pouquinho mais pra baixo, não dá pra ver o topo do meu cabelo por enquanto, mas eu acredito que na hora que eu for finalizar a parte do topo,
vocês vão conseguir entender o que eu tava falando sobre as texturas serem diferentes e a finalização ser diferente de acordo com a textura. Gente, simplesmente olha os cachos, que lindo que estão ficando. Eu gostaria de falar pra vocês uma coisa. Tá vendo que meu cabelo tá com um pouquinho de branco? E, tipo assim, tá parecendo que vai ficar dando falsas caspas. Mas, na verdade, não fica. Porque o meu cabelo, ele apesar de ser grosso, ele é um cabelo muito leve. Então, quando seca, eu passo óleo no cabelo e isso sai tudo. Mas se você tem um cabelo um pouco mais poroso e aí às vezes você passa creme com o cabelo mais molhado e dá essa espuma de creme e depois dá a falsa caspa, eu recomendo que vocês não passem creme com o cabelo molhado, apenas úmido, para não dar essa espuma e consequentemente não dar falsa caspa na hora que secar. Como vocês podem ver pelo vídeo, eu já estava finalizando a parte de cima, a parte do topo do cabelo. Aí eu troco o pente, tá? Porque na parte de baixo eu faço com aquele pente mais fininho. Eu vou até colocar uma foto aqui, mas depois vocês vão entender o porquê. Porque na parte de baixo o cabelo é bem mais cacheado, ou seja, eu posso deixar ele mais fino, consequentemente menos definição na hora que secar, já que eu gosto de volume. Gosto de definição também, mas gosto de volume. Agora eu queria mostrar isso pra vocês, gente. Até coloquei aqui mais lento o vídeo nessa parte. Olha os meus cachos. Simplesmente formam sozinho. Por isso que eu falo com vocês. A gente tem que estudar a nossa curvatura e o nosso tipo de cabelo, a nossa textura. Porque aí você vai conseguir reconhecer qual finalização que vai valorizar seu cabelo e seu corte. Porque o meu cabelo, ele cacheia sozinho. Como vocês podem ver no vídeo, eu só passo o pente e ele já, tipo, sobe formando os cachos, ou seja, ele é bem cacheado. Meu cabelo, eu acredito ser mais ou menos 3 texturas. Texturas seriam o 3B, 3C e um pouquinho 4A. Mas assim, depende um pouco do creme também que eu uso. Mas mais ou menos nessas 3 curvaturas. A parte do topo, gente, eu acredito que seja assim o ápice da finalização. A parte mais importante, porque é a parte que vai ficar visível, a parte que vai ficar à mostra, que as pessoas vão ver. Então eu gosto sempre de deixar bem finalizado, tipo assim, como vocês podem ver, a franja eu faço dedo liso, porque mesmo que ela cacheia bem sozinha, a minha raiz está um pouco porosa, então eu gosto de cachear ela com dedo liso, já que deixa tudo uniforme, sabe, os cachos. E aí eu faço basicamente a mesma coisa dos dois lados. Aí eu vou separando as mechinhas, né? Quanto mais fina, mais cacho você vai ter. Então eu vou separando mechas mais fininhas e vou fazendo os cachinhos de dedo liso. E aí quando chega nessa última mechinha da minha franja, eu gosto de tomar um pouco mais de cuidado, porque depois também eu vou fazer um baby hair. Não sei se eu vou mostrar nesse vídeo, nessa parte aí, mas depois eu faço. Não é sempre, mas às vezes eu faço, sabe? Quando eu tô com mais tempo. E basicamente é isso. Como vocês podem perceber, a minha franja principalmente ficou muito esbranquiçada de creme. Mas aí na hora que secar, vocês vão ver que isso daí some tudo. Porque o cabelo também absorve uma boa parte desse creme, digamos assim. E outra coisa, eu não seco meu cabelo com secador. Eu gosto de secar ele com sol. Tipo assim, às vezes eu saio lá no sol um pouquinho. Ou então eu deixo secar naturalmente. Porque o meu cabelo, ele não fica bonito com secador. E eu sinto que o cabelo também dá muito mais frizz. Consequentemente, e provavelmente porque o secador acaba queimando um pouco o cabelo. Bom, gente, como vocês podem ver, o cabelo finalizado. Meu cabelo deu uma crescida boa nos últimos tempos, mas mesmo assim, ele quando seca fica bem curtinho, vocês vão ver no final.
E aí, essa técnica que eu aprendi para poder deixar o cabelo mais volumoso é você fazer tipo umas garrinhas e colocar a mão por baixo do cabelo, puxando levemente. E na parte de cima você só passa a mão com um pouquinho de creme, para não dar muito frizz. Super funciona, tá? Vocês vão ver. E esse é o resultado do meu cabelo finalizado, porém aqui ele ainda tá bem úmido. Eu quero que vocês vejam ele quando ele estiver seco, porque aqui enquanto ele tá úmido, absolutamente diferente de quando ele tá seco. Tá vendo que ele tá bem cheio também, porque eu separei um pouco os cachos na parte de baixo, o cabelo fica mais cheio e molhado, mas aí fica diferente quando começa a secar. Aqui eu já tinha dado uma cochilada de tarde, gente, vocês acreditam? E meu cabelo secou, olha isso. Olha o brilho desse cabelo, simplesmente surreal, muito bonito. Por isso que eu adoro esse creme da Scala de glicólico, ele é simplesmente maravilhoso. E como vocês podem perceber, meu cabelo é bem preto, o vídeo até estoura um pouco, por causa da cor dele ser muito escura, a luz não pega direito. Amigas, aqui já é no outro dia. Eu fui dormir, amarrei meu cabelo, sabe? Mas eu não amarrei ele apertado, eu só coloquei a gominha pra segurar os cachos mesmo e coloquei touca de cetim pra dormir. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de separar o meu cabelo um pouco mais pra ele ficar mais volumoso. Como eu falei pra vocês no começo, eu prefiro o volume do que só uma definição, sabe? E aí o que eu faço? Eu separo meu cabelo em duas partes, parte de cima e parte de baixo, como se fosse duas seções. E eu pego um óleo, no caso eu peguei esse da Dabelli que eu gosto muito. Esses óleos são maravilhosos e eles duram muito, gente, simplesmente perfeitos. Recomendo muito, se você nunca testou, eu peço que você experimente. E aí eu gosto de ir separando os meus cachos um pouquinho mais, para o cabelo ficar um pouco mais volumoso. Apesar que meu cabelo tem um fator encolhimento absurdo, eu gosto de fazer isso para ele ainda ficar com um pouco mais de volume. E aí, de acordo com o vídeo, vocês podem acompanhar como que eu faço. Eu basicamente vou separando os cachos, vou ajeitando eles. E aqueles cachos que estão um pouco mais porosos, eu gosto de passar um pouquinho mais de óleo neles, nas pontas. Eu vou dando um pouquinho mais de atenção. E basicamente é isso. Eu peguei aí 2 pumps do óleo de um lado, separei, depois eu peguei mais 2 pumps do óleo e fui fazendo o outro lado. Sempre com um pouquinho de cuidado para os cachos não ficarem com aspecto de sujo, porque o cabelo quando ele tá sujo, os cachos simplesmente desmancham. No caso aqui, o cabelo tem que ficar com aspecto simplesmente de volumoso, não de cabelo sujo. Então não passa muito óleo em excesso, porque o cabelo vai dar um aspecto de pesado, de sujo, de oleoso. Se seu cabelo for oleoso, costuma que a oleosidade desce da raiz para as pontas e não fica uma coisa legal, não recomendo fazer. E aí na parte de cima eu já gosto de tomar um pouco mais de cuidado, porque é uma parte que vai ficar exposta, né? Ou seja, não é a parte que você vai dar volume, é a parte que você vai manter a definição, mas ao mesmo tempo volumoso. Eu não consigo explicar exatamente como que faz isso, mas basicamente você vai deixar a parte de cima um pouco mais cacheada mesmo. Não separo muito os cachos da parte de cima. Depois disso eu venho amassando um pouquinho o meu cabelo. E basicamente é isso, gente. Finalização de no mínimo, tipo assim, 20, 25 minutos. Super simples e prática. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você assistiu até o final, por favor, comenta um emoji de lacinho aqui para eu saber que vocês gostaram. E se tiver algum vídeo que vocês queiram assistir em específico, por favor, comentem aqui embaixo. É isso, beijo!